como que a Whirlpool investe em qualidade de software para impulsionar sua experiência digital. E vai ser um painel aqui com 2 convidados, né, que vai ser muito bom, bem legal. E ao longo da carreira, a gente tem aqui o Bruno Abreu, que é CEO, e ao longo da carreira ele construiu e entregou soluções para diferentes indústrias, como telecom, desenvolvimento de software, startups, de tech e produtos digitais, e-commerce, customer care, conteúdo de inteligência artificial. Liderou lançamentos de produtos e serviços no Brasil e na América Latina, implementações de novas operações com estrutura dedicada para clientes, além da gestão de equipes multidisciplinares nos maiores grupos internacionais de comunicação, como Interpublic, WPP, Havas e Publix. Para um palco, para a gente fazer esse painel, eu chamo o Bruno Abreu, CEO da Whirlpool, e Felipe Moura, Estratégia e Tecnologia. Sejam bem-vindos, pessoal. Bem-vindo, pessoal. Uma salva de palmas aqui para eles receberem. Obrigado. Podem sentar, tá? Olá. Oi. Oi. Está funcionando o microfone deles? Agora sim. Pessoal, primeiro, obrigado por vocês estarem aqui, tá? Meu nome é Bruno, eu sou um dos fundadores da Sofist, tá? E eu estou como CEO da empresa desde 2017. Então, na verdade, eu sou eu sou o CEO da Sofist, não da Whirlpool, tá? Quem dera se eu fosse o CEO da Whirlpool. Mas, enfim, tá? Hoje eu estou aqui para poder falar com vocês, trazer uma história de sucesso, tá? Que é uma história que a gente construiu junto com a Whirlpool, tá? A Sofist é uma empresa muito especial, tá? Extremamente nichada, e o nosso trabalho é relacionado à engenharia de qualidade de software. O que a gente acaba fazendo com as empresas é ajudar as empresas a fazerem as mudanças, as melhorias, construir produtos e construir de uma forma que o usuário tenha experiências incríveis na hora que eles utilizam esses produtos digitais, tá? Para contar essa história, tá? Eu conversei internamente, a gente falou, poxa, vamos levar um caso interessante, que é o nosso caso com a Whirlpool, que mostra como práticas de qualidade elas ajudam, né, de uma forma impressionante a gente entregar experiência incrível para o nosso consumidor, tá? A gente escolheu o caso da Whirlpool, né, e para contar essa história a gente convidou o Felipe Moura, né, para ele poder compartilhar e ajudar a contar isso aqui com vocês. E eu passo a palavra para o Felipe, para ele se apresentar e também começar a contar sobre o desafio, né, e o que motivou, né, a Whirlpool a procurar a Sofist também. Boa. Obrigado, Bruno. Obrigado primeiro pelo convite. Boa tarde, pessoal. Obrigado por nos receber aqui hoje. Eu sou Felipe Moura, sou responsável hoje basicamente por estratégia de tecnologia dentro da Whirlpool. E eu vou falar um pouquinho do cenário que a gente tinha lá atrás. Pode passar, Bruno? Que nos fez levar aí a parceria com a Sofist. Começando a história lá em 2019, parece que faz muito tempo devido à pandemia, a gente tinha um cenário onde a gente estava fomentando o nosso processo de transformação digital. Então a gente estava acelerando a construção e desenvolvimento de plataformas e produtos digitais. A gente já vinha fazendo isso há um tempo, em 2019. Tinha uma jornada longa de 3 anos que a gente tinha construído. E a gente estava naquele cenário com mais de 40 canais distribuídos dentro das nossas marcas, experiências tanto na venda quanto no pós-venda e toda a parte de assistências técnicas, back-offices e tudo mais. Então a gente tinha mais de 40 canais digitais provendo experiência para o nosso ecossistema, mais 70 projetos para entregar, uma gama de muitos desenvolvedores participando. E a gente precisava acelerar esse desenvolvimento, mal sabíamos o que vinha em 2020, a nossa transformação que a gente precisou fazer. E olhando para essa jornada de desenvolvimento, a gente pensou, putz, como é que a gente continua dando tração e acelerando todo esse processo dentro de todos esses canais que a gente precisa melhorar a experiência, garantindo qualidade. A Whirlpool, como dona das marcas Brastemp e Consul, sempre foi muito focada em qualidade, tanto dos nossos produtos físicos,
E a gente começou a pensar como é que a gente traz esse processo também para dentro dos nossos produtos digitais. A gente precisa entregar o mesmo nível de experiência, o mesmo nível de qualidade dentro desse processo. Então, a gente, olhando para o ecossistema que a gente tinha, estávamos desenvolvendo cada vez mais softwares e desenvolvendo cada vez mais produtos. E, naquele momento, ainda fazendo teste de uma maneira muito orgânica, a gente falou, cara, a gente precisa dar um próximo passo para entregar essa experiência para os nossos consumidores. Então, a gente, pensando nesse trabalho e em como a gente evoluía esse cenário, foi que a gente buscou a Sofist para buscar uma parceria de um especialista e trazer um pouco de como a gente poderia evoluir a nossa qualidade. E aí a gente chegou numa conclusão de que, para evoluir qualidade, a gente precisava falar um pouco sobre cultura de qualidade de software. Perfeito. A nossa estratégia, ela partiu dessas etapas que vocês estão vendo aqui, né? Então, mas o mais importante, né, que tinha uma clareza muito grande para nós, é que a gente deveria colocar no núcleo da nossa estratégia cultura de qualidade de software. O que é a cultura de qualidade de software? Todas as pessoas precisam estar na mesma direção, jogando o mesmo jogo e entendendo que todas elas são parte, elas fazem parte de uma entrega bem-sucedida. Todas as pessoas são responsáveis pela qualidade do que vai ser entregue. Não estamos colocando isso apenas na responsabilidade de uma pessoa ou duas pessoas. Todas as pessoas do time são envolvidas. Então, nós desenhamos um mecanismo de trabalho em que isso estava no centro de tudo. Bem, como que nós começamos? No primeiro momento, nosso entendimento foi cortar o mato alto, né? A gente gosta de usar essa expressão, a gente chega e entende o cenário e cria, né, as condições básicas para a gente poder operar. Nós começamos com o mapeamento, né, então, de regras de negócio. Por que mapear as regras de negócio é importante? Porque se nós fazemos isso, a gente consegue fazer perguntas mais difíceis para o software, né? Eu entendo como são as regras, eu posso submeter o software a situações que são diferentes, né, do que as pessoas geralmente esperam. Geralmente a gente foca muito nos caminhos felizes e as regras ajudam a gente a entender outras situações que o produto deveria se comportar. Além disso, né, regras de negócio, esse mapeamento, ainda mais registrando essas informações, nós conseguimos também fazer um onboard de novas pessoas na equipe, porque o conhecimento está mapeado, fica mais fácil a chegada de novas pessoas é muito mais facilitada. Tá? Outra coisa importante que nós decidimos vamos trabalhar dentro das squads. E quando a gente trabalha com testes dentro das squads, é uma forma de a gente conseguir materializar, né, tangibilizar para o time a importância do trabalho que vem sendo feito. Quando a gente encontra os bugs, o time percebe, nossa, que bom que vocês encontraram esse bug. E quando trabalhamos também dentro de squads, existe uma aproximação muito clara entre o nosso time, né, os desenvolvedores, as pessoas de produto. Começamos a criar, né, uma atmosfera em que todo mundo começa a se sentir, né, e ver que isso traz resultado. Claro que quando a gente começou a fazer isso, o backlog de problemas dentro de um time subiu, mas ao mesmo tempo a gente estava conseguindo fazer as manutenções, ou seja, as evoluções, né? As inovações, elas continuavam acontecendo dentro do time. Bem, na etapa 2, o que nós começamos a fazer foi não só aumentar a cobertura de cenários, mas também envolver mais o time. Era muito comum a gente ter essa situação, tá? Chegou a por um ano ter uma situação como essa do gráfico, em que problemas eram encontrados, mas não necessariamente problemas eram resolvidos. Por que isso é um problema? Se a gente está encontrando oportunidades de melhoria e bugs e nada é feito a respeito, existe algum tipo de desalinhamento, seja entre priorizar, corrigir ou não priorizar, né? Ou até mesmo problemas que não são relevantes que estão sendo identificados, não é? Então, essa foi uma situação que a gente encontrou em algum momento, mas com toques, né, com momentos de compartilhamento de conhecimento, nós conseguimos, no tempo, corrigir e evoluir esse mecanismo dentro das equipes. Saiu de um cenário em que a gente tinha gráficos como esse e caímos num cenário em que hoje os problemas que são identificados, eles são priorizados e são corrigidos pela equipe de desenvolvimento, né? O time da squad prioriza. E por que parece meio intuitivo, né? Mas é claro que você tem que encontrar um problema e corrigir, né? Mas geralmente existe um dilema clássico entre tecnologia e produto, em que tecnologia quer fazer melhorias, quer entregar um negócio super aperfeiçoado, e o pessoal de produto quer colocar coisa nova, né, no ar.
E aí fica um dilema, né? Priorizo corrigir problemas ou priorizo lançar features novas? Não é? E eu até faço um convite, no caso aqui, vocês, né, que têm times que trabalham desenvolvendo, fazendo evoluções, olhem para esse indicador, olhem o backlog de problemas dentro do time. Se o backlog só aumenta, é uma oportunidade de fazer um aprofundamento, porque pode ter uma grande oportunidade, né, seja de realinhamento com o time e melhoria. Né? É um indicador que a gente sempre fala que é importante, né, a gente olhar para esse caso e até mesmo o tempo que leva para algo ser feito em cima dos bugs. Outra coisa que nós fizemos é mapear testes de regressão. Testes de regressão, conjunto de testes que você reaplica no produto, depois que você faz mudanças, para confirmar se o produto continua funcionando conforme esperado. Inclusive, fizemos isso, muito útil para a gente poder passar por vários momentos de refatoração, né, em produtos e garantir que depois da refatoração as coisas continuam operando. Felipe, você gostaria de comentar algo sobre refatoração? Não, com certeza. E acho que um dos pontos mais importantes do que o Bruno comentou, assim, a gente eventualmente faz muitas mudanças. Em alguns momentos a gente tem que repriorizar e redesenhar algumas coisas. O processo de refatoração é redesenhar todo o checkout, por exemplo, um dos itens que a gente acabou fazendo em uma das nossas lojas, a gente reescreveu todo o nosso checkout, todo um processo complexo, com meios de pagamento, como tudo isso vai se integrar. E pelo fato de a gente ter tudo mapeado, todas as regras necessárias, toda a etapa de testes e validações foi muito mais rápida e muito mais eficiente, graças a toda essa etapa anterior que a gente fez para chegar nesse nível. E aí, falando um pouquinho de como que a gente continua evoluindo a partir daqui, né? Então, a gente fez os testes de regressão, a gente começou a ter cada vez mais coberturas de cenários e bugs sendo encontrados e priorizados para serem corrigidos. E a gente começou a escalar esse modelo, a gente começou a evoluir, como eu disse, a gente chegou a ter 40 canais, tivemos diversas squads, e a gente começa a ter profissionais de testes alocados em diferentes times de produtos, com diferentes maturidades em diferentes momentos da jornada. Pessoas que estão olhando para a jornada de venda, pessoas que estão olhando para a jornada de pós-venda, são problemas que são encontrados na jornada, seja no nível de experiência funcional, do que a ferramenta deveria estar funcionando, seja no nível de layout, design e replicar toda a experiência de marca que a gente quer dar, tanto no momento da venda quanto no momento pós-venda. Então, olhando para essa jornada, a gente começou a pensar como é que a gente faz um equilíbrio de execução, de qualidade de software em diferentes produtos em diferentes momentos. Então, a gente criou o que a gente chama de chapter de qualidade. O chapter nada mais é do que um grupo que se reúne em torno de uma mesma disciplina. Então, a gente pegou todas as pessoas de qualidade que estão alocadas em diferentes times e criamos um ecossistema em volta deles, onde a gente tem rituais, práticas, troca de práticas, trocas de ferramentas, processos. E aqui a gente começou a criar os nossos padrões de práticas que a gente fazia dentro da Whirlpool, porque no começo foi meio orgânico, né? Você começa desenvolvendo seus produtos, você vai colocando para dentro de casa as pessoas de teste, a gente começa a evoluir esse processo, e aí organicamente você vai fazendo. Aqui surgiu a necessidade de a gente precisar fazer uma padronização dessas práticas. E essa padronização levou para a gente alguns ganhos importantes, como antecipação de problemas que acontecem na jornada. Quando você começa a amadurecer, você começa a entender, putz, estou encontrando bugs, qual a melhor maneira de reportar isso? Como é que eu detalho isso o suficiente para que os times de produto possam priorizar, entender a complexidade, entender como replicar aquele bug? E aí, quando você começa a fazer isso em times de produtos que estão muito imaturos ainda ou muito novos, você começa a ter esse mesmo problema de jornada. E quando você cria essa padronização e essa troca, você acelera muito mais o desenvolvimento da maturidade dentro desses times de produto. Então, a gente conseguiu encontrar muito mais defeitos pré-produção dentro desse processo, principalmente nas squads novas que estavam surgindo. E aí a gente usou uma metodologia que o time da Sofist trouxe para a gente, provocou a gente para fazer, e é muito legal, que beleza, num primeiro momento, quando você começa a colocar pessoas de qualidade para dentro do time, você começa a ter um mindset do tipo, já tem uma pessoa para ficar olhando isso aqui, vou fazer a entrega, se ele não pegar, o problema não é meu, o problema é da qualidade. Como é que você muda isso para a cultura que a gente estava falando? A responsabilidade de qualidade do software é de todo mundo, desde quem priorizou a tarefa, de quem desenhou a tarefa, de quem está executando, e o ciclo tem que entregar no final uma experiência para o consumidor. Então, para ajudar a fomentar um pouco mais essa cultura e essa participação, a gente
usa a ferramenta, a metodologia do Bug Bash, que nada mais é do que, em um momento específico da jornada, a gente para todo mundo do time e a gente coloca todo mundo para simular e ter a experiência end-to-end do produto. Por 2 horas, 3 horas, a gente faz uma força-tarefa com todo mundo vivenciando todas as experiências, todas as possíveis jornadas e ali anotando todas as dificuldades ou problemas que foram encontrados. Com isso, você traz muito mais sinergia e conexão do time em prol do produto e em prol do papel de cada um deles ali dentro e qual é a importância de qualidade ali dentro do time. Então, a gente executando um pouco desses Bug Bash, a gente encontrou muito mais oportunidades, levantou muito mais essas coisas e trouxe a gente até onde a gente está hoje, que é aumentar um pouco mais essa cultura, o entendimento de que qualidade de software ele parte a partir do início, do princípio do desenho da solução e não apenas na execução do código e um gate de aprovação que você tem que fazer no final do processo. Não, se você começa com qualidade desde o início, você entende que tudo isso está desenhado. E aí o nosso próximo passo e o que a gente está pensando em desenhar aqui, compartilhando um pouquinho com vocês, é a nossa parceria. A gente vem falando agora sobre automatização. Muita gente fala sobre automação, sobre o uso de repetição dentro desse processo. A automação, eu costumo falar, falo para o Bruno muito, automatizar é a coisa mais fácil do mundo. Você pega diversas ferramentas e automatiza. O mais difícil é, de fato, você entender qual o processo e como você e melhorar esse processo para você automatizar. Se você ficar repetindo um processo que está errado mais rápido, você chega num lugar que você não queria mais rápido. Basicamente é isso que acontece. Então a gente está nesse momento usando todo esse conhecimento, toda essa troca com o Chapter e conectando todos os inputs dos desenvolvedores e tudo que a gente está fazendo. E fizemos algumas POCs, algumas provas de conceito que já está rodando em algumas das squads para a gente automatizar e acelerar o processo de automação de testes. Então, comentando sobre a nossa... resumindo aqui a nossa discussão, tá? Então, quero lembrar vocês, esse processo foi o processo que nós aplicamos, né, e a gente continua, né, ongoing, aplicando, principalmente agora a etapa 4 com o pessoal da Whirlpool, o nosso parceiro. Veja que cada empresa pode ter etapas diferentes, né? Então essas são as etapas que nós construímos com a Whirlpool, mas o mais importante de tudo é que no núcleo dessa estratégia a gente está falando da cultura de qualidade, ou seja, pessoas muito alinhadas, sabendo, conscientes de que a responsabilidade pela qualidade não é só da pessoa de qualidade, é de todas as pessoas envolvidas no processo. Bem, se vocês quiserem conversar um pouco mais sobre esse tema, tá? Nós estamos na Rua D, muito próximo ali ao palco de tecnologia, tá? Para vocês poderem conversar mais sobre esse assunto conosco. Tá? Aqui também os nossos contatos, tá? O contato do Felipe e o meu contato também. E eu acho que agora a gente pode abrir para alguma pergunta, né? Gente, quero agradecer mais uma vez. Obrigado, Felipe. Obrigado, Bruno, Obrigado. Pela presença de vocês, por ter compartilhado tanta coisa bacana. Pessoal, dá uma salva de palmas para eles. Obrigado. Por favor. Obrigado.